de contar a história dos homens, história dos pregadores, história deles, mas hoje não. Hoje eu vou vos falar uma história. Talvez vocês conheçam a história, talvez você conheça a história de Jesus, mas essa noite, se você prestar atenção, se você entrar dentro da história, o Jesus da história pode mudar a tua vida, pode te tirar de lá de onde é que tu tá. Essa noite eu quero vos convidar para entrar no início da história. Diz a palavra de Deus que no início da história existia um rei, era o rei Herodes. Diz que ele pegava e ele achava que ele era o rei e tinha que ser o rei. Diz a palavra de Deus que ele mandou matar todos os meninos, de 2 anos para baixo era para matar todos os meninos. Diz a palavra de Deus porque Satanás já sabia, já conhecia a profecia que Jesus ia vir como um menino para pisar na cabeça dele. Diz a palavra de Deus que aconteceu essa história e ele queria matar os meninos, só que Deus falou para Maria, escondeu Jesus. Diz a palavra de Deus que eles esconderam, Deus escondeu Jesus, Deus guardou Jesus. A palavra de Deus conta a história de Jesus, que ele foi escondido por Deus, conta a história de Moisés, que foi escondido por Deus, e conta a história também de Natanael, que ele foi escondido atrás, embaixo de uma figueira, que a mãe dele escondeu para não morrer, porque nessa época os meninos tinham que morrer, os meninos da Hebreia tinham que morrer, porque Satanás tinha medo, porque sabia que ia nascer um menino. Diz a palavra de Deus, todos conhecem a história, o anjo falou com Maria. Diz a palavra de Deus que falou que ela era agraciada, que ela ia chegar lá e ia ter um filho, ia dar à luz de um filho. E Maria disse assim: como eu posso, se eu não tive contato com o homem? José não é casado comigo ainda. Mas ela aceitou a palavra do anjo, ela aceitou a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que assim houve, que o Espírito Santo chegou nela, o Espírito Santo, e através do Espírito Santo nasceu Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que José não entendeu aquilo ali. José queria ir embora, José queria deixar ela, porque talvez José sabia, ele amava Maria, mas ele sabia que se não tivesse o filho no casamento, naquela época ia ser apedrejada. José tinha medo de Maria ser apedrejada, José ia fugir. Diz a palavra de Deus que o mesmo anjo chegou lá e falou com José: José, não te preocupa, isso é do Espírito Santo, é filho de Deus. Deus deu essa bênção para vocês, Deus deu essa bênção. Diz a história que Deus ia dizendo para Maria e para José os lugares que ele tinha que sair, porque eles eram perseguidos, o menino era perseguido, eles queriam matar Jesus, eles queriam matar os meninos. Mas diz a palavra de Deus que eles pegavam e Jesus falava e eles saíam daquele lugar. Diz a palavra de Deus que eles iam para outro lugar. Diz a palavra de Deus que o menino nasceu e o menino foi crescendo. A palavra de Deus nos conta uma história que ele pegou e foi até um certo lugar. A palavra de Deus diz que eles foram para uma festa, que era uma festa do judeu. Eles caminharam 3 dias, José, Maria e o menino. Eles ficaram naquela festa. Diz a palavra de Deus que só chegou uma hora e eles saíram da festa. Mas diz que eles pegaram e ter tido na festa com muitas coisas, muita gente, perderam Jesus na festa. Diz a palavra de Deus que eles deixaram Jesus e saíram caminhando. Diz a palavra de Deus, quando eles já estavam 3 dias caminhando, eles se lembraram: nós deixamos Jesus, aonde está Jesus? E eles voltaram apavorados, procurando Jesus, procurando ele. Mas diz a palavra de Deus que Jesus estava lá no templo, pregando para os homens, pregando para os grandes, pregando para os doutores. Jesus estava lá pregando já desde menino. A palavra de Deus diz que o tempo passou e João Batista, diz a palavra de Deus, João Batista era filho de Isabel, primo de Jesus. Diz a palavra de Deus que João Batista já batizava, e João Batista dizia assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vai vir alguém após mim, muito mais poderoso, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vai vos batizar
com o Espírito Santo, com fogo. João Batista pregava assim: convertei-vos, raça de víbora, porque quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista pregava uma palavra forte. João Batista era usado por Deus. Diz a palavra de Deus que tempos se passaram, chegou a idade de Jesus ser batizado. Diz a palavra de Deus que quando Jesus vinha vindo para se batizar, João Batista batizando e falando. João Batista disse assim: esse aí eu não sou digno, eu não posso batizar, tem que você me batize, o melhor é que você me batize. Mas Jesus era humilde, tinha humildade. Ele disse assim: vamos fazer tudo certo, vamos cumprir a vontade do meu Pai, tu me batiza. Diz a palavra de Deus que Jesus foi batizado por João Batista. A palavra de Deus diz que quando ele foi batizado por João Batista, uma pomba desceu do céu, e uma voz gritou assim: esse é meu filho, aquele que me compraz, esse é meu filho amado, aquele que me compraz. Diz a palavra de Deus que João Batista estava ali, e muita gente queria vir ali seguir João Batista. João Batista disse assim: segue a ele. E assim nos conta a história. E a história nos conta que Jesus começou a fazer muitos milagres. A palavra de Deus conta milagres que Jesus fez. A palavra de Deus diz que uma certa feita tinha um homem chamado Jairo, que a menina estava doente, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando ela estava doente, ele saiu correndo. Era um dos principais da sinagoga. Ele saiu correndo lá e foi até aquele lugar e falar com Jesus, porque ele sabia que Jesus podia curar a menina. A palavra de Deus diz que quando Jairo chegou até Jesus, falou: preciso que o Senhor venha na minha casa, minha filha está doente. Diz a palavra de Deus que quando acontecia aquilo ali, Jesus disse assim: não, eu vou para a tua casa. No caminho da casa dele, diz que tinha uma menina, uma moça, tinha uma mulher de 12 anos, era uma mulher que 12 anos tinha um fluxo de sangue, nada tinha, ela não tinha cura. Diz a palavra de Deus que ela ia no médico, gastava todo o dinheiro nos médicos, gastava em tudo, tu botou todo o seu dinheiro fora, mas ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus curava, ela ouviu falar que Jesus mudava. Diz a palavra de Deus que essa mulher pegou e disse assim: eu vou me arrastando, porque eu não posso chegar lá, porque eu sou imunda. Uma mulher desse jeito naquela época era considerada imunda. Eu sou imunda, eu não posso lá, mas eu vou me arrastar, eu vou tocar nas vestes dele, eu vou tocar nas vestes dele. Diz a palavra de Deus que toda a multidão oprimia Jesus. A palavra de Deus diz que quando eles estavam apertando, oprimindo, todo mundo mexendo ali, Jesus disse: epa, alguém me tocou diferente, alguém me tocou. E os discípulos, Pedro olhou e disse assim: mestre, tu diz que alguém te tocou, a multidão te aperta, a multidão te oprime, como é que o senhor sabe que alguém me tocou? Jesus olhou e disse assim: mas esse tocou diferente, saiu virtude de mim, esse me tocou diferente. Diz que a mulher veio trêmula e disse: foi eu que te toquei. Ele disse: vai, tua fé te salvou. A palavra de Deus diz que daí chegou um homem lá e disse: Jairo, não incomoda mais ele, tu tem um funeral para fazer. Talvez se antes acontecesse isso ali, o Jairo ia pegar e ia pensar assim: mas será que acontece? Mas quando ele viu aquela mulher mudando, num simples toque, Jairo a casa, a menina dorme. Aleluia. Diz a palavra de Deus que eles foram até aquele lugar. A palavra de Deus diz que quando chegou lá, estava toda aquela multidão chorando lá dentro da casa. Diz a palavra de Deus que Deus pegou os seus discípulos, 3, e foi lá e entra aqui, vamos orar. O pai da menina e eles, diz a palavra de Deus que ele disse assim: Tabita, levanta. Jesus não precisou dizer muita coisa, disse: menina, levanta. Tabita, levanta. Menina, levanta. E ela levantou. E quando ela levantou, Jesus pegou pela mão e disse: dá comida para ele. E eu quero contar essas histórias para te ver como o povo da época era ingrato com Jesus. Talvez você diga: não precisa pregar na cruz, pregar os feitos de Jesus. Mas Jesus fez muitas coisas grandes. Jesus purificou, Jesus curou leproso, Jesus fez tantas coisas. Aleluia. Diz a história
Na história fala de Lázaro. Diz que ele era um amigo que estava doente. Diz que quando eles mandaram avisar que aquele que tu ama está doente, Jesus pegou e olhou e disse assim: não te preocupa, não é para a morte. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Aleluia. Jesus conhecia. Diz que naquela época até o terceiro dia o morto podia ressuscitar. Mas no quarto dia, se tu dissesse que o morto ressuscitou, só Jesus botando a mão. E a palavra de Deus diz que ele continuou. 4 dias depois ele disse: eu vou lá, meu amigo está dormindo, eu vou lá ressuscitar ele. Daí ele disse assim: mas como tu disse para ressuscitar se ele está dormindo? Não, meu amigo dorme. Diz a palavra de Deus que as irmãs chegaram correndo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A palavra de Deus diz que quando elas falaram aquilo ali, ele disse: se creres, verá a glória de Deus. Se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. A palavra de Deus diz, quando disse aquilo ali, ela disse: eu creio, leva até onde está Lázaro. Diz a palavra de Deus que quando ele chegou lá, ele disse: tirai a pedra. Tem coisas que para Jesus ressuscitar na tua vida, para Jesus ressuscitar na minha vida, tem sonhos que tu tem que pegar e tirar a pedra. Aleluia. Porque tem uma pedra que impede, e essa pedra não é Deus que vai tirar, não é Jesus que vai tirar, é você que tem que tirar essa pedra. Aleluia. Diz a palavra que quando tiraram a pedra, acreditaram. Jesus apenas falou: Lázaro, sai para fora. Aleluia. E o morto ouviu a voz de Jesus, e tudo que estava morto, e tudo que estava podre, a sua carne estava podre, os seus órgãos estavam podres, tudo aquilo estava podre, na voz de Jesus. Quando Jesus disse: sai para fora, na mesma hora o rim que tinha parado começou a funcionar, o coração que tinha apodrecido começou a bater, porque Jesus é o que muda a história. Aleluia. Diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus fez aquilo ali. E foi acontecendo muitas coisas e muitos milagres. E o povo adorava Jesus, amava Jesus, ficava glorificando Jesus. Só que diz que na época existiam os sacerdotes, existiam os homens que citavam o povo contra Jesus. Existia o homem que não cria que Jesus era o Filho de Deus. Eles não criam que Jesus já tinha vindo. Eles achavam que o Messias ainda vai vir, que o Messias ainda não chegou. Mas diz a palavra de Deus que esses homens citavam o povo contra Jesus. E dizia: filho de Belzebu, esse aí é filho de demônio, ele liberta por demônio, ele cura por demônio. E Jesus, com toda a sabedoria, disse: pode um reino dividido continuar? Se eu sou deles, por que eu vou expulsar eles? Se eu sou deles, se eu trabalho por eles, por que eu vou tirar eles? E o povo não entendia que Jesus era o Filho de Deus. O povo ouvia aqueles homens, ouvia eles, e por ouvir eles, ele citava o povo a matar Jesus. Diz a palavra de Deus que passou-se o tempo, e Jesus pegou e disse assim: não, hoje eu vou fazer uma santa ceia, porque está próxima da Páscoa. Chama lá, acha a casa que nós vamos lá comer e beber. Nós vamos participar. E eu vou falar a palavra para vocês. Diz a palavra que antes disso, antes de Jesus ser crucificado, Jesus mandou escolher um burrinho. E eles entravam e todo o povo dizia: Hosana, Hosana, adorado, adorado, adorado. Adoraram Jesus. Pouco tempo antes deles mandar matar, deles escolher Pilatos, deles escolher Jesus para a morte. Diz a palavra de Deus que ele fez a santa ceia. E ele disse que um que está junto com nós, comendo, vai me trair. Um que está no nosso meio, como o pastor já disse algumas vezes, é diabo. Um que está aqui vai me trair. Diz a palavra de Deus que eles pensaram assim: mas será que sou eu? Será que é aquele? E Jesus ainda pegou e falou ainda: o que molhar o pão no bocado
E eles não entenderam, mas Jesus conhecia Judas. Jesus sabia que Judas era um homem que gostava do dinheiro, ele gostava das coisas boas. Diz a palavra de Deus que Judas botava a mão no dinheiro, pegava as coisas. Diz a palavra de Deus que quando Maria foi lavar os pés de Jesus, pegou um bálsamo caro, botou, jogou no pé de Jesus. Judas olhou e disse assim: por que não vender isso? Para que esse desperdício? Esse dinheiro podia ser para os pobres, esse dinheiro podia ser para as viúvas, esse dinheiro podia ser aquilo ali. Mas ele não estava interessado na viúva, ele não estava interessado nos pobres, ele já estava interessado naquilo que Jesus estava ganhando. Satanás já tinha entrado no coração de Judas. Antes mesmo, Satanás entrava aos pouquinhos, dizia-se: pega essa moedinha, não faz mal, tu vai precisar mais na frente, pega isso. E Satanás de pouquinho foi entrando, e Judas achava. Satanás dizia para Judas: não, nós vamos fazer uma rebelião e o povo nosso vai ser liberto. Jesus é o rei, Jesus vai pegar a espada, vai matar todo mundo. Mas Deus não veio nesse propósito. Jesus não veio para matar o homem, Jesus não veio para tocar na carne, mas veio para libertar. A briga não é contra a guerra, não é contra o sangue, não é contra a carne. Judas não entendia isso. Judas não entendia essas coisas. Na cabeça de Judas ia haver uma guerra, ia haver algo, e aquele reino todo que estava lá, contra o povo de Deus ia perecer, e o povo ia dominar, porque ele achava que Jesus veio para guerrear com espada. Mas Jesus não veio para guerrear com espada. Diz a palavra de Deus que aconteceu a Santa Ceia. Passou-se o tempo. Diz a palavra de Deus que havia presos para morrer na cruz. Existia o ladrão da cruz, um que ficou em cada lado. Mas a palavra de Deus diz que existia um assassino, um homem que matava, que não temia, que roubava, que destruía, o pior dos homens, dizia a Bíblia. A Bíblia falava que ele era grande Barrabás. A Bíblia falava que Barrabás era para morrer na Páscoa, junto com os dois ladrões. Assim diz a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus diz que Jesus foi traído. A palavra de Deus diz que eles inventaram uma história contra Jesus e foram buscar Jesus. Diz a palavra de Deus que Judas era o homem que tinha que dar o beijo a Jesus, porque eles não conheciam Jesus. Eles queriam pegar Jesus, mas aquele que era para ser traído era com beijo. O que ele beijasse era para prender. Diz a palavra de Deus que eles chegaram lá no lugar que Jesus estava orando. Diz a palavra de Deus que ele levou os 3 amigos dele e começou a orar. Diz a palavra de Deus que ele orava, suava sangue quando ele estava orando. Diz a palavra de Deus que aqueles homens, por causa dos cansaços, por causa da luta, dormiam. E Jesus 3 vezes disse: porventura vocês não podem vigiar um pouquinho? Vigiar e orar para não cair em tentação, que na verdade o espírito está pronto, a carne é fraca, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando amanheceu, Judas chegou até Jesus e deu um beijo em Jesus. Diz a palavra de Deus que eles prenderam Jesus. A palavra de Deus diz que Pedro era um homem que era brabo, que defendia Jesus e dizia: eu vou até a morte contigo. Diz a palavra de Deus que Pedro arrancou a espada e arrancou a orelha de Malco, arrancou a orelha do homem que foi prender Jesus. A palavra de Deus diz que quando ele fez aquilo ali, Jesus, com todo amor, pegou aquela orelha daquele homem, colou no lugar e disse assim: vocês não sabem que aquele pela espada fere, pela espada será ferido? Não faz assim. Diz a palavra de Deus que Pedro pegou, diz que Jesus ainda tinha falado com ele que ele ia morrer, e disse assim: não te nego, vou até a morte contigo. Diz a palavra de Deus que Deus disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo canta, tu me negará 3 vezes. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Jesus foi levado. Aleluia. Diz a palavra de Deus que ele foi chicoteado, apanhava. Diz a palavra de Deus que de vez em quando
Pedro se escondia ali para ver Jesus. Diz a palavra de Deus que chegava alguém e dizia: este aqui é aquele que andava com ele. E Pedro olhava e dizia: não, não sou eu não. Negou uma vez. Diz a palavra de Deus que teve outra vez lá, que ele pegou lá e as pessoas chegaram: não, é esse aí. Ele andava, ele pregava, ele estava junto. Pedro olhou: não, não sou eu. Eu não conheço ele. Eles falaram. E quando eles falaram, Pedro disse: não, eu não conheço ele. Diz a palavra de Deus que o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro lembrou da palavra de Jesus e chorou amargamente. A palavra diz que Pedro chorou. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado em muitos lugares. Ele foi chicoteado. Diz a palavra de Deus que ele foi levado para o rei. Chegou até o rei e foi falar com o rei. E o rei pegou e olhou assim, escutava Jesus falando. E eles falavam assim: ele disse que era isso, ele disse que era aquilo, ele disse que era aquilo. Jesus olhava e dizia: tu dizes. E o rei olhou e disse assim: não, não posso, eu não achei nada para prender ele, eu não achei nada para julgar ele. Diz a palavra de Deus que ele foi mandado para Pilatos. Diz a palavra de Deus que a mulher dele sofreu a noite inteira. Sonhou a noite inteira com Jesus. Eu não sei o que é que houve. Não sei qual é que houve. Eu sei que ela chegou correndo e disse: meu amor, ou falou alguma coisa com ele e disse: não condene esse homem. Eu peguei e sofri muito essa noite. Eu padeci por esse justo. Diz a palavra de Deus que Pilatos olhou e disse assim: vou lavar minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos, mas deixo para o povo decidir. Toda Páscoa um bandido tem que ser liberto e os outros morrem. Toda Páscoa um criminoso tem que ser liberto e os outros morrem. Eu apresento esse justo e eu apresento Barrabás. Quem vocês querem que crucifique? Solte Barrabás. Crucifique Jesus. Solte Barrabás. Crucifique Jesus. Solte Barrabás. Crucifique Jesus. E aqueles que estavam perto, aqueles que amavam Jesus, sofriam, choravam, mas não podiam fazer nada. Diz a palavra de Deus que Pilatos chegou e disse assim: então eu lavo a mão. Eu te apresentei Jesus e Barrabás. Vocês mandaram soltar Barrabás e prender Jesus. Tirar Barrabás da cruz e botar Jesus nela. Diz a palavra de Deus que Barrabás era maior que Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus teve que quebrar não quebrar os ossos, porque diz que não quebrou os ossos, mas ele teve que se espichar porque a cruz era maior. Não sei nem como é que foi o negócio ali, porque diz a Bíblia que Jesus não foi quebrado nem o osso para provar, mas diz que Barrabás era maior, e o lugar que era para pregar, eles tinham que espichar, porque ele era grande, Barrabás era grande, se achava grande. A palavra de Deus diz que eles pegaram e prepararam Jesus. A palavra de Deus diz que ele tinha um chicote, e o chicote tinha osso, tinha pedaço de osso, pedaço de chumbo, e cada vez que eles batiam em Jesus, arrancavam os pedaços de Jesus. A palavra de Deus, talvez tu não conheça a história de Jesus, talvez tu conheça por contar, mas diz a palavra de Deus, diz a história, que quando eles davam chicoteada, arrancavam os pedaços de Jesus, arrancavam um pedaço da carne de Jesus, eles arrancaram as suas roupas. Diz a palavra de Deus que eles chicotearam Jesus. Diz a palavra de Deus que tinha um soldado endemoniado que se alegrava quando estava batendo em Jesus, se alegrava quando estava fazendo. Os demônios estavam fazendo festa no inferno. Ganhamos, ele vai morrer, ele vai morrer, ele está morrendo, nós ganhamos. Diz a palavra de Deus que Jesus foi botado na cruz e carregou a sua cruz. Diz a palavra de Deus que chegou num lugar, tinha um homem, tinha um escravo. Diz a palavra de Deus que Jesus caiu e esse homem ajudou, porque eles obrigaram ele, porque ele era escravo.
Ele não estava a fim de ajudar Jesus, mas ele foi obrigado a ajudar Jesus. Mas só que Jesus levou a cruz até o fim, até em cima. Diz a palavra de Deus que eles pegaram e pregaram Jesus naquela cruz. Diz a palavra de Deus que levantaram Jesus no madeiro. Diz a palavra de Deus que quando eles pregaram Jesus naquela cruz e levantaram ele no madeiro, diz a palavra de Deus, alguém diz que ele queria tomar água e deram vinagre, mas eu não vi isso. Eu vi Jesus aguentando até o fim. Diz a palavra de Deus que pregaram ele na cruz, levantaram ele ali. Diz a palavra de Deus que tinha 2 ladrões, um no lado, outro no outro. Um ladrão chegava e dizia assim: se tu é filho de Deus, tira daí, te salva e salva nós. Tira eu daqui, tira nós daqui. Tu é o filho de Deus. Satanás falando na boca daquele ladrão, dizendo: tu é o filho de Deus, por que tu não desce dessa cruz? Por que tu não mata todo mundo? O propósito de Jesus, o propósito de Deus não era este. Não era esse o propósito de Jesus matar. Glória ao teu nome. Diz a palavra de Deus que o outro chegou e disse assim: nós estamos aqui porque nós fizemos errado. Nós estamos aqui porque roubamos e fizemos coisas erradas. Mas esse justo não fez nada. Por que ele está aqui? Ele está aqui não por alguma coisa que ele fez, mas ele está aqui por o nosso pecado. Ele está aqui no lugar de Barrabás. Essa cruz não era para ele, e ele não reclamou, e ele foi. Diz a palavra de Deus que esse homem olhou para ele e disse assim: lembra de mim quando estiver no teu reino. Jesus, com todo amor, olhou para aquele homem e disse assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Diz a palavra de Deus que quando Jesus falou, aquele ladrão certamente se alegrou. E as palavras de Jesus não voltam atrás. Diz a palavra de Deus que chegava o tempo, eles tinham que quebrar os ossos das pessoas que estavam ali na cruz para não deixar eles. Diz a palavra de Deus, antes de chegar isso, Jesus, para cumprir a palavra, disse assim: Pai, te entrego a ti o meu espírito. Entrego a ti o meu espírito. E quando eles chegaram, olharam os homens, eles estavam vivos ainda, quebraram os ossos dele. Quando chegou no outro, estava vivo, quebrou os ossos dele. Diz a palavra de Deus, quando chegaram, e Jesus está morto. Está morto. Daí diz que um deles pegou uma lança, atravessou o seu peito. E quando ele atravessou, diz que saía água e sangue. A palavra de Deus diz. E o inferno todo fez festa. Diz a palavra de Deus que o dia virou noite. O véu do templo se rasgou. Tudo aconteceu. Quando aconteceu, talvez aqueles homens que citaram contra Jesus olharam, se apavoraram. Ele foi, e agora ficaram com medo. Talvez aconteceu isto. Mas diz que tudo, o véu se rasgou, o dia virou noite, apenas 3 horas da tarde. Diz a palavra de Deus que aconteceu a história. A palavra de Deus diz que Satanás fazia festa. Satanás pegou e disse assim: ele morreu, ele não ressuscita, ele não sai mais daí, ele está morto. Agora eu quero ver o Filho de Deus que achavam que ia libertar, está morto. Satanás fazendo festa no inferno. Só que diz a palavra que Jesus tinha falado que a partir de 3 dias ele ia ressuscitar. E os homens olharam e disseram assim: como ele falou que vai ressuscitar, para que eles não venham roubar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou, bota os guardas na porta aqui e ninguém chega. Diz a palavra de Deus que quando vê, eles cuidavam para Jesus sair dali, mas Jesus ia ressuscitar. Só que eles não sabiam disso. Diz a palavra de Deus que passou-se os 3 dias e Jesus ressuscitou. Diz a palavra de Deus que Jesus foi lá no inferno, tomou a chave do inferno, tomou a chave da morte. Diz a palavra de Deus que ele pegou Satanás,
e mostrou para ele quem era que mandava. Satanás não tem a chave da sua própria casa. Diz a palavra de Deus que Jesus ressuscitou. A palavra de Deus nos conta que passou o tempo, que as mulheres foram lá. Diz a palavra de Deus que estava aberto. Quando chegou a mulher lá, ele disse assim, tinha um anjo lá. E ela chegou apavorada e começou a procurar. Cadê ele? O que fizeram com ele? O que aconteceu com ele? Diz que o anjo falou: o que procuras, mulher? Porque tu procura vivente entre mortos. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Diz a palavra de Deus. E essa história eu quero te contar para ti. Talvez você não tenha ouvido essa história dessa maneira. Eu quero te falar que esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele morreu por Barrabás. Que Barrabás era para morrer um dia. Só que não foi só por Barrabás que ele morreu. Ele morreu por todos os nossos pecados. Ele morreu pela minha vida e pela tua vida. Ele morreu para te salvar. E se tu crer nele, se tu ouvir a voz dele, se tu te render para ele, ele pode mudar a tua vida. Porque ele não é mais o Deus morto. Ele não está mais lá na cruz. Ele não é mais aquela imagem que muitos têm. E muita igreja tem uma imagem. Está ali Jesus, adora Jesus. Está ali Jesus. Só que aquele Jesus não está ali. Mas o nosso Jesus está aqui. E essa noite, se tu quiser, essa noite, se tu dá um lugar, essa noite, se tu querer, ele muda a tua vida. Ele muda a tua história. E eu quero te apresentar essa história. Talvez você conhecia a história de Jesus, mas nessa noite ele está aqui. E ele quer que você conheça o Jesus da história. Ele quer que você conheça o Jesus que muda a vida. Ele quer que você conheça o Jesus que ressuscita. O Jesus que ressuscita sonho. O Jesus que está tudo parado, está tudo terminado, acabou para a minha vida, eu não tenho mais esperança. O Jesus que olha e diz assim: a tua esperança tu não tem mais, eu sou a esperança. Eu não tenho alegria, não tem mais alegria, eu sou alegria. Esse Jesus está aqui. Convido a igreja para se colocar em pé. E se você quiser, talvez você não aceitou esse Jesus ainda. Talvez você não aceitou ele. Talvez você ouviu pouco falar dele. E se essa palavra tocou no teu coração e tu quer aceitar ele, receber uma oração, essa noite o irmão Sidney, eu e o pastor vamos estar orando por você. O irmão Claito vai estar louvando aquele hino bonito que ele cantou. Ele falou que está ruim da garganta, mas Jesus vai dar unção, Jesus vai curar, Jesus vai fazer e ele vai cantar aquele louvor. E se você quer receber uma oração, se o senhor quer aceitar esse Jesus, se você quer ter um encontro com ele, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que o Deus que muda a história está aqui. O convite está lançado. Se você precisa de uma oração, passa aqui na frente. Eu e o pastor, o irmão Sidney, vamos estar orando por você. O irmão Caio vai estar louvando essa noite. Glorificado, exaltado é o teu nome. E se você quer aceitar esse Jesus, se você quer conhecer mais ele, se você quer ter mais um pouquinho de intimidade com ele, ele é o mesmo. Ele é o que ressuscitou Lázaro. Ele é que ressuscitou a filha de Jairo. Ele é que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Não chores, mulher. Talvez se fosse outro dizer assim: mas como eu não vou chorar? Meu filho está morto. Mas quando o morto aceita, quando o morto tem um encontro com a vida que é Jesus, quando eles têm um encontro com a vida, tudo muda. A história muda. E esse Jesus está aqui. Essa noite, se você quer uma oração, talvez você esteja parado nos caminhos dele, talvez você não aceitou ele ainda, e você quer vir aqui fazer uma oração, nós vamos orar por ti. E o Jesus que ressuscita sonhos, que ressuscita
vai ressuscitar essa noite, porque Ele está aqui. Ele não está mais morto, Ele não está mais na cruz, Ele não está mais pregado, Ele não está mais, que nem muitos dizem na igreja católica: o meu Jesus está ali, o meu Jesus está ali, o meu Jesus está no céu, o meu Jesus está aqui, o meu Jesus está para mudar, o meu Jesus para fazer. O irmão Claito vai louvar, e eu, o irmão Sidney e o pastor vamos estar orando.